Oi pessoal, eu sou o professor Adir Matos e esse é o canal Matemática CQD. Bem-vindos à nossa segunda aula do curso de Números Reais. E na aula de hoje nós vamos tratar do conceito matemático de operações. Tá? Então eu vou começar com uma definição. O que é uma operação do ponto de vista matemático? Então, uma operação estrela em um conjunto A é uma função estrela definida no produto cartesiano de A por A e assumindo valores em A. Ok? Então, uma operação estrela num conjunto A é uma função. Qual é o domínio dessa função? É o produto cartesiano de A por A. E qual é o contradomínio dessa função? É o próprio conjunto A. Então, o que a operação faz é o seguinte, ela pega um par ordenado AB. Este par ordenado é um par ordenado de elementos do conjunto A. E ela associa a este par ordenado um elemento C do conjunto A. Nós podemos também escrever assim, ó, estrela de AB é igual a C. Esta é a notação funcional padrão, né, que a gente utiliza quando estuda funções de duas ou mais variáveis, certo? Então, estrela de AB é a imagem do par ordenado AB pela função estrela. Estrela de AB igual a C significa que a função estrela está associando este par ordenado AB ao elemento C. Mas no contexto de operações, quando a gente trata de operações em álgebra, é comum a gente trocar essa notação, estrela de AB, pela seguinte notação. A estrela B igual a C. Que significa exatamente a mesma coisa. A imagem do par ordenado AB é o elemento C. Só que essa forma de escrever, ela é mais utilizada, né, no contexto de operações. Muito bem. Então, por exemplo, a operação de adição entre números naturais nada mais é do que uma função definida no produto cartesiano de n por n e assumindo valores em n. Esta operação de adição associa o par ordenado 1, 3 ao número 4. Né? Mais de 1, 3 é igual a 4. A imagem do par ordenado 1, 3 pela operação de adição é 4. Só que em vez de utilizar essa notação, a gente está habituado a escrever desse jeito aqui. Ó. 1 mais 3 é igual a 4. Onde 1 mais 3 significa a imagem do par ordenado 1, 3 pela operação de adição. Da mesma forma, a operação de multiplicação nos números naturais é uma função de n cartesiano n em n. E, por exemplo, né, a operação de multiplicação aplicada no par ordenado 2, 5 é igual a 10. Entretanto, nós estamos habituados a escrever isso de outro jeito, né? 2 vezes 5 é igual a 10. Outros exemplos de operações. Nós temos a operação de união entre dois conjuntos. A operação de união, né, ela pega um par de conjuntos, A, B, e associa este par de conjuntos à sua união, que a gente representa por A união B, né, desse jeito aqui. Então, a operação de união ela leva um par ordenado de conjuntos num terceiro conjunto C, que
que é chamado de união de A e B. E assim por diante, né? Então esse é o conceito matemático de operações. Agora, uma operação num conjunto A, ela pode ter diferentes propriedades. Ela pode ser uma operação comutativa, pode ser uma operação associativa, né? Então, comutatividade, associatividade e assim por diante são propriedades que uma função pode ou não ter, né? Então, por exemplo, comutatividade. Comutatividade. Quando é que a gente diz que uma função estrela num conjunto A é comutativa? Bom, quando A estrela B, A estrela B a gente também pode ler assim, ó, A operado com B, certo? A operado com B é igual a B operado com A, quaisquer que sejam os elementos A e B pertencentes ao conjunto A. Então, de agora em diante, eu estou supondo que estrela é uma operação definida no conjunto A. Então, eu não vou ficar escrevendo a todo momento isso, né? Então, estrela é uma função de A cartesiano A em A, onde A é um conjunto dado. Tudo bem? Então, a gente diz que essa operação é comutativa quando A operado com B é igual a B operado com A, para quaisquer A e B em A. Isso significa que essa função atribui o mesmo valor ao par ordenado AB e ao par ordenado BA. Uma outra propriedade que uma operação pode ou não ter é a associatividade. A gente diz que a operação estrela é associativa quando vale a seguinte condição: A estrela B estrela C, ou A operado com B operado com C, é igual a A operado com B operado com C, para quaisquer A, B e C no conjunto A. Ou seja, se primeiro eu opero A com B e depois eu opero este resultado com C, eu vou chegar no mesmo resultado final, né, que se eu começasse operando primeiro B e C e depois operasse esse resultado com A, né? Então essa é a propriedade associativa. Uma operação é associativa quando ela satisfaz essa igualdade para quaisquer elementos A, B e C no conjunto A. Agora a gente vai falar sobre distributividade. A distributividade é uma relação entre duas operações. Então suponha que estrela é uma operação definida no conjunto A e suponha que delta, vou representar por delta, uma outra operação. Então delta é uma outra operação definida no mesmo conjunto A. Quando é que a gente diz que a operação estrela se distribui em relação à operação delta? Ou quando é que a operação estrela é distributiva em relação a delta? Quando vale a seguinte igualdade, né? A estrela B delta C é igual a A estrela B delta A estrela C. Um exemplo de um par de operações que satisfaz essa igualdade. Imagine que estrela seja a operação de multiplicação entre números naturais. E imagine que delta seja a operação de adição entre números naturais. A operação de multiplicação é distributiva em relação à operação de adição. Essa é uma propriedade bem conhecida, né, das operações entre números naturais. Em outras palavras, o que nós dizemos é que bom, isso daqui vale para quaisquer A, B e C, né, pertencentes ao conjunto A. Então, a operação de multiplicação se distribui sobre a adição, porque A vezes B mais C é igual a A vezes B mais A vezes C para quaisquer A, B e C
no conjunto dos números naturais. Muito bem. Essa é a distributividade. Um outro conceito importante relacionado às operações é o conceito de elemento neutro ou elemento identidade. Imagine que eu tenha uma operação estrela definida aqui no meu conjunto A. E imagine que Ezinho, E minúsculo, é um elemento do conjunto A. A gente diz que o elemento Ezinho é elemento neutro da operação estrela. Então dizemos que é elemento neutro ou elemento identidade de estrela quando vale a seguinte condição: A operado com E é igual a E operado com A, que é igual a A para todo A pertencente ao nosso conjunto A maiúsculo. Ou seja, o elemento E ele é dito elemento neutro ou elemento identidade da operação estrela quando ele não altera qualquer elemento do conjunto A pela operação estrela. Ou seja, se eu aplico a operação estrela no par ordenado AE e se eu aplico a operação estrela no par ordenado EA, eu obtenho como resultado o próprio elemento A. O elemento E não altera o elemento A pela operação estrela, qualquer que seja esse elemento A no conjunto Azão. Tudo bem? Então isso aqui é um elemento neutro. E agora, aqui nesse contexto de elemento neutro, surge o nosso primeiro teorema, o que a gente pode chamar aqui de primeiro teorema do curso. Teorema 1. Seja estrela de A vezes A em A uma operação no conjunto A. Uma operação no conjunto A. Sejam E e E' elementos do conjunto A. Então o nosso teorema diz o seguinte: se E e E' são elementos neutros da operação estrela, então E é igual a E'. Então esse é o teorema da unicidade do elemento neutro. Quando uma operação possui um elemento neutro, esse elemento neutro é único.
Ou seja, se eu tiver dois elementos neutros, E e E', para a mesma operação estrela no conjunto A, esses dois elementos têm que ser iguais, eles são o mesmo elemento. E a demonstração é a seguinte. Observe o seguinte, né? Note que E é igual a E operado com E', pois E' é neutro. Vamos escrever assim. E é igual a E operado com E'. Por quê? Porque eu estou supondo que E' é elemento neutro da operação estrela. Então, quando eu opero E com E', o resultado é o próprio elemento E. Por outro lado, temos que E operado com E' é igual a E'. Por quê? Ora, porque E também é um elemento neutro. Então, se eu operar E com E', o resultado tem que ser o próprio E'. Certo? Então, nessa primeira igualdade, eu usei o fato de que E' é elemento neutro. E nessa segunda igualdade, eu usei o fato de que E é elemento neutro. Pois E é neutro. Por transitividade, né? Como E é igual a E operado com E' e E operado com E' é igual a E', por transitividade a gente conclui que E é igual a E'. Logo, por transitividade, E é igual a E'. Então isso demonstra a unicidade do elemento neutro. Quando uma operação tem um elemento neutro, este elemento neutro é único. Muito bem. Agora, a gente vai falar do conceito de elementos invertíveis e elementos inversos com respeito a uma operação. Elementos inversos. Então, pessoal, suponhamos, né, que eu tenha, de novo, a minha operação estrela definida no conjunto A. O conceito de elementos invertíveis e elementos inversos só tem sentido quando essa operação estrela possui elemento neutro. Então a gente vai supor, né, que a operação estrela tem um elemento neutro que eu vou representar por Ezinho. Seja Ezinho pertencente a A, elemento neutro da operação estrela. Muito bem. Então, dizemos que um elemento Azinho pertencente ao conjunto A é invertível ou inversível com respeito à estrela quando existe um elemento
A' pertencente a A, tal que A operado com A' é igual a A' operado com A, que é igual a E, igual ao elemento neutro. Então, o elemento A ele é invertível quando existe um elemento A' no conjunto A, tal que A operado com A' é igual a A' operado com A, e isso resulta o elemento neutro da operação. Nesse caso, nós dizemos que A', nesse caso, dizemos que A' é elemento inverso de A com respeito à operação estrela ou em relação à estrela, né? Então, por exemplo, né? Se o meu conjunto A for o conjunto dos números inteiros, vamos supor. Se o meu conjunto A for o conjunto dos números inteiros e a operação estrela for a operação de adição, nós sabemos que a operação de adição tem um elemento neutro, que é o zero. Então, nesse caso, cada número inteiro possui um inverso com respeito à operação de adição. Ou seja, para cada número inteiro A, eu consigo encontrar um número inteiro A', que a gente representa por menos A, né? Tal que A somado com A' é igual a A' somado com A, que é igual ao elemento neutro zero. Então, nesse exemplo, né, todo número inteiro é invertível com respeito à operação de adição, e a gente representa o inverso de um número inteiro A pelo símbolo menos A, é o inverso aditivo de A, né? Por outro lado, nem todo número inteiro é invertível com respeito à operação de multiplicação. O número 1 é invertível, porque 1 vezes 1 é igual a 1, que é o elemento neutro, o elemento identidade da operação de multiplicação. Menos 1 também é invertível, porque menos 1 vezes menos 1 é igual a 1, ou seja, dado o número inteiro menos 1, existe o número inteiro menos 1, tal que menos 1 vezes menos 1 é igual a 1, onde 1 é o elemento neutro da multiplicação. Então, menos 1 é invertível. Mas 2 não é invertível, porque não existe nenhum número x tal que 2 vezes x, nenhum número inteiro, né? A gente está supondo aqui que o nosso conjunto é o conjunto dos inteiros. Não existe nenhum inteiro x tal que 2 vezes x é igual a x vezes 2, que é igual a 1. Então 2 não é invertível, 2 não tem um inverso com respeito à operação de multiplicação no conjunto dos números inteiros. Bom, dentro desse contexto de elementos inversos, surge a seguinte pergunta. Se um determinado elemento de um conjunto tiver inverso com respeito a uma certa operação, esse elemento inverso ele é único? Será que vale a unicidade do inverso? A resposta é, se a operação for associativa, sim. Então esse é o nosso segundo teorema. Teorema 2. Teorema 2 é o seguinte. Seja estrela uma operação em A com elemento neutro Ezinho pertencente a A. Suponha
que estrela é associativa. Essa hipótese é fundamental para que valha a unicidade do inverso. Então, se A1 e A2 são elementos inversos do mesmo elemento Azinho, pertencente a A, temos A1 igual a A2. Muito bem. Suponha que eu tenha uma operação no conjunto A. Suponha que esta operação possui um elemento neutro Ezinho. A gente já sabe que esse elemento neutro é único pelo teorema 1. Né? E suponha ainda que estrela é uma operação associativa. Então, se A1 e A2 são elementos inversos do mesmo elemento, são inversos do mesmo elemento Azinho, pertencente ao conjunto A, então A1 é igual a A2. Ou seja, se um elemento Azinho tiver um inverso, esse inverso tem que ser único, desde que a operação seja associativa. E a demonstração é a seguinte. Demonstração. Note que A1 é igual a A1 operado com E, porque E é elemento neutro, né, da operação estrela. Isto, por sua vez, é igual a A1 operado com A operado com A2. Por quê? Porque A2 é elemento inverso de Azinho, por hipótese, né? Isso é uma das hipóteses do nosso teorema. Como A2 é elemento inverso de Azinho, Azinho operado com A2 é o elemento neutro, Ezinho. Agora entra o fato da operação ser associativa. Como a operação estrela é associativa, A1 operado com A operado com A2 é igual a A1 operado com A operado com A2. Só que A1 também é elemento inverso do elemento Azinho. Então A1 operado com A também é o elemento neutro. É operado com A2. E como é elemento neutro, é operado com A2 é igual a A2. Logo, a gente conclui que A1 é igual a A2 por transitividade, né? Então, isso mostra que se a minha operação for associativa e um elemento tiver inverso, esse inverso é único, certo? Muito bem. Vamos continuar aqui. Então, agora, a gente vai falar sobre subconjuntos fechados com respeito a uma operação. Seja estrela, de novo, né? Uma operação em A
e seja B um subconjunto de A. Ou seja, B está contido em A. Nós dizemos que o conjunto B, ou o subconjunto B, é fechado para a operação estrela se toda vez que nós aplicarmos a operação estrela a um par de elementos de B, nós obtivermos como resultado um elemento do próprio conjunto B. Ou seja, dizemos que B é fechado para a operação estrela, ou em relação à operação estrela, quando vou escrever assim: x estrela y pertence ao conjunto B para quaisquer xy pertencentes a B. Ou seja, toda vez que eu tomo dois elementos do conjunto B e opero esses elementos com a operação estrela, eu obtenho como resultado um elemento de B. Ou seja, x operado com y é um elemento de B sempre que x e y forem elementos de B. Então, nesse caso, a gente diz que B é fechado para a operação estrela. Um exemplo, né? Um exemplo disso. Vamos considerar a operação de adição nos números naturais. E vamos representar por P o conjunto dos números naturais pares. Ou seja, esse conjunto é o conjunto dos elementos da forma 2 vezes n, onde n é um número natural. Os naturais, para mim, aqui, Bom, você pode considerar que eles contenham o zero, tá? A gente pode construir o conjunto dos naturais, né, com ou sem o zero. Você pode considerar, se quiser, que os números naturais têm o zero, e aí os naturais vão ter um elemento neutro para adição. Você pode considerar que eles não têm o zero também, então isso varia de contexto para contexto, né? Então considere que P é o conjunto dos números naturais pares, ou seja, o conjunto dos números da forma 2n, onde n é o natural. Então, P é fechado para a operação de adição. Ou seja, a soma de dois números naturais pares é sempre um número natural par, né? Se você pegar um número par 2n e somar com outro número par 2m, você obtém como resultado ainda um número natural par 2 vezes n mais m. Ou seja, a soma de dois elementos de P é ainda um elemento de P. Tá? Muito bem. Para encerrar a nossa aula de hoje, eu quero resolver com vocês um exercício. E o exercício, pessoal, é o seguinte.
seja estrela de Q vezes Q em Q, onde Q aqui é o conjunto dos números racionais, né? Uma operação no conjunto dos números racionais definida por A estrela B. Muitas vezes nós vamos usar esse símbolo aqui, 2 pontinhos, seguido de um sinal de igual, para indicar que nós estamos definindo um determinado objeto. No caso aqui eu estou definindo a operação estrela. Você pode ler esse símbolo assim, ó, A estrela B é igual, por definição, ao seguinte: A mais B menos A vezes B, para quaisquer A e B racionais. Então eu vou considerar essa operação. A operação estrela, ela associa ao par ordenado AB de números racionais o número racional A mais B menos A vezes B. E aí eu faço algumas perguntas. Primeira pergunta: estrela é comutativa? Então a pergunta é: será que A estrela B é igual a B estrela A? Bom, a gente sabe que A estrela B, por definição, né, é A mais B menos A vezes B, para quaisquer A e B racionais. Por outro lado, B estrela A é igual a B mais A menos B vezes A. Basta trocar os papéis de B e A na definição da operação. Será que A mais B menos A vezes B é igual a B mais A menos B vezes A? Sim, porque a operação de adição e a operação de multiplicação são operações comutativas no conjunto dos números racionais. Então daqui segue, né, que A estrela B é igual a B estrela A, e isso vale para quaisquer A e B racionais. Então a resposta aqui é sim, né? Esta operação é comutativa. Segunda pergunta: estrela é associativa? Vamos ver, será que essa operação é associativa? Vamos calcular A estrela B, estrela C. Bom, A estrela B a gente já sabe o que é, né? É A mais B menos A vezes B. Então agora eu preciso operar esse elemento com C. Como é que eu opero um elemento com outro? Eu somo e subtraio o produto, né? Então isso daqui é igual a mais B menos A vezes B somado com C menos A mais B menos A vezes B multiplicado por C. Então, a operação estrela, ela primeiro soma os dois elementos e depois subtrai o produto. Então, quando eu aplico a operação estrela neste par de elementos, primeiro eu somo esses dois elementos e depois eu subtraio o produto deles. Bom, isso daqui
é igual a... Aqui a gente faz a conta, né? A mais B mais C menos A vezes B. Nesse primeiro colchetes, né? A mais B mais C menos A vezes B. Eu estou usando aqui livremente o fato de que a adição de números racionais é associativa, então eu posso eliminar esses colchetes, certo? É comutativa também. Menos. Agora eu vou usar o fato que a multiplicação se distribui sobre a operação de subtração, certo? E então isso daqui vai ser igual a menos A vezes C. Menos B vezes C. Mais A vezes B vezes C. Muito bem. Agora a gente vai ver, né, quanto que dá o resultado da operação quando eu coloco o par de parênteses em B e C, certo? Então, por outro lado, a gente tem que A operado com B estrela C é igual a A operado com B mais C menos B vezes C. A operação estrela soma e depois subtrai o produto. Isso é igual a mais B mais C menos B vezes C. Primeiro eu somo e agora eu subtraio o produto. Menos A que multiplica B mais C menos B vezes C. Isso é igual a mais B mais C menos B vezes C menos A vezes B menos A vezes C, que eu só estou fazendo as continhas, né, pessoal? Mais A vezes B vezes C. Então, como nós podemos ver, né, comparando essas duas expressões, nós vemos que os dois resultados são iguais, ou seja, A estrela B estrela C é igual a A estrela B estrela C para quaisquer A, B e C racionais. Então, A operado com B operado com C é igual a A operado com B operado com C para quaisquer A, B e C números racionais. Então a resposta é sim, esta operação é associativa. Então, como você já pode verificar nesse exemplo, né, nem sempre é tão fácil assim você... quer dizer, não é que seja difícil, mas às vezes é um pouco trabalhoso. Acho que esse é o termo mais correto. Às vezes é um pouco trabalhoso você verificar certas propriedades, porque a gente tem que fazer algumas continhas um pouco extensas. Aqui até não foi tanto, né? Mas às vezes é um pouquinho trabalhoso verificar que uma operação tem certas propriedades. Mas então, essa operação curiosa que nós definimos aqui, essa operação diferente, né, que a gente definiu usando a adição e a multiplicação de racionais, ela é uma operação comutativa e é uma operação associativa. E fica como uma sugestão de exercício, né, para vocês verificarem o seguinte: será que essa operação estrela ela possui elemento neutro? Será que ela tem um elemento neutro? Em caso afirmativo, que elemento neutro é esse? Se ela tiver elemento neutro, fica ainda uma outra pergunta. Qualquer elemento, qualquer número racional é invertível com respeito a essa operação estrela? Se sim, qual é o inverso de um determinado número racional por essa operação? Caso contrário, ou seja, caso nem todo número racional seja invertível por essa operação, quais são os elementos invertíveis? Então eu deixo essas perguntas como exercício, se vocês quiserem pensar depois com calma, né?
E por hoje é só, pessoal. Eu agradeço a atenção de vocês, espero que a aula tenha sido proveitosa e nos vemos aí na nossa próxima aula, então, do curso de Números Reais. Um abração, pessoal. Até a próxima.